Há 3 mulheres esperando na fila por uma manicure, mas uma delas não consegue fazer as unhas. Você pode dizer quem? Essa mulher. Dê uma olhada no reflexo. É apenas um recorte de papelão. O dia de trabalho termina às 8 da noite. Todos os funcionários vão para casa e a Maria fica sozinha. Ela coloca todo o dinheiro no cofre e também vai embora. De manhã, volta e descobre que a grana sumiu. Então chama a polícia, que questiona 3 suspeitas. A Nina, a cabeleireira, diz: terminei com o meu último cliente às 6 da tarde e saí imediatamente. A Emma, a faxineira, responde: eu limpei todo o salão depois que a Maria saiu, então tranquei a porta e fui para casa. Não notei nada suspeito. A Sara falou: eu estava esperando minha última cliente até às 7h30, mas ela não apareceu. Então remarquei o horário para hoje e fui para casa. Quem está mentindo? A Emma. A Maria foi a última pessoa a deixar o local de trabalho no dia anterior. A dona do salão vai a um restaurante. O namorado leva flores e chocolates para ela. De manhã, a garota acorda com uma alergia grave e vai para o hospital. Os médicos descobrem que ela foi envenenada, mas não sabem que tipo de antídoto usar. A Maria precisa identificar a fonte rapidamente, então contrata um detetive. Ele questiona todos que poderiam dar o alérgeno para a Maria. O Sérgio, namorado, diz: tivemos a mesma comida e bebida à noite. Não entendo como isso pôde acontecer. O cara da pizza fala: eu levei a pizza para ela ontem, mas estava tudo bem, com certeza. Ninguém mais reclamou de nada. E a Bela, melhor amiga dela, responde: acho que é culpa do namorado dela. Ele me ligou e perguntou de que tipo de flores a Maria gostava. Quem causou a alergia? A Bela. Ela aconselhou o Sérgio a dar flores alergênicas para a namorada. A Maria fica boa e volta ao trabalho. Ela chega ao seu salão de beleza e vê essas 3 clientes. Apenas uma delas é loira natural. Você consegue adivinhar qual? A primeira tem pelos pretos nas axilas, e a terceira tem raízes e sobrancelhas escuras. Portanto, não são loiras naturais. E esta elegante mulher de cabelos verdes tem sobrancelhas e cílios claros, o que significa que é a única loira natural entre essas 3 pessoas. De repente, todas as luzes do salão de beleza se apagam. Felizmente, volta em alguns segundos, mas a Emília grita: alguém roubou minha barra de chocolate! A Maria interroga 3 suspeitas. A cliente da Emília diz: não fui eu, acabei de fazer as unhas e ainda estou esperando secar. A Nina fala: tenho medo do escuro, então quando as luzes se apagaram, simplesmente congelei. E a Ângela afirma: alguém me empurrou no escuro e eu caí no chão. Quem pegou a barra de chocolate? A Ângela. Ela tem migalhas na bochecha. O Sérgio quer dar para a Maria um presente lendário em seu aniversário, mas não tem absolutamente nenhuma ideia do que comprar. Então decide entrar furtivamente no laptop dela e verificar o carrinho de compras. A Maria vai ao banheiro. Aí o rapaz entra rapidamente no quarto e liga o laptop. Mas o equipamento pede uma senha e o cara não sabe qual. Felizmente há uma anotação ao lado do computador, escrita 6226. Ele tenta, mas não funciona. Você pode descobrir a senha? O rapaz deveria tentar 22222266. A Maria coloca as coisas no depósito e sai por um tempo. Quando retorna, percebe que alguém roubou a bolsa dela. A gerente chama a polícia e tranca as portas. Um policial se aproxima e identifica 3 suspeitas. A cabeleireira falou que fez uma transmissão ao vivo com seus seguidores no Instagram. A manicure conta que estava focada no trabalho. E a funcionária da limpeza diz que estava lavando o chão e não notou ninguém suspeito. Você adivinhou quem é a ladra? A cabeleireira deu uma olhada nos brincos dela. Ela deixou um deles na cena do crime. A Maria passa para uma de suas alunas, Ananda, uma tarefa complicada. Ela dá 3 caixas. Cada uma contém extensões de cabelo de uma determinada cor e 2 afirmações.
Em uma das caixas, 2 afirmações são falsas. Nas outras caixas, ambas são verdadeiras. Vamos abrir a primeira caixa. As 2 notas dizem: não use esta cor. Não pegue a cor da segunda caixa. As 2 notas da segunda caixa dizem: não use a cor da primeira caixa e pegue a cor da terceira. E finalmente as notas na terceira caixa dizem: não use esta cor, pegue a cor da primeira caixa. Qual cor a Nanda deve escolher para passar no teste? Ela deve usar a cor da terceira caixa. A Karina queria se tornar uma historiadora. Todos os dias depois da aula, ela gosta de ir ao museu de história para ler seus livros e aprender coisas novas. Um dia, enquanto a jovem estava estudando lá, ela foi ao banheiro, mas quando voltou, viu que sua carteira tinha sumido. A Noêmia disse que nem viu a Karina lá, tampouco suas coisas. O Tony disse que naquele momento estava conversando ao telefone com seu amigo. E a Lira disse que não tinha roubado nada. Quem está mentindo? O Tony é proibido falar ao telefone dentro do museu. A Maura tinha uma regra. Se suas filhas quisessem tomar sorvete à noite, tinham que fazer alguma tarefa doméstica durante o dia. Em uma terça chuvosa, ela voltou do trabalho e perguntou às filhas o que elas tinham feito. A Charlotte disse que tinha aspirado o segundo andar da casa. A Tatiana disse que tinha lavado roupas. E a Poliana disse que tinha regado as plantas do jardim. Quem não tomou sorvete naquele dia? A Poliana, ela disse que tinha regado as plantas, mas por que ela faria isso se chover o dia todo? O detetive Carlos está em uma missão tentando encontrar um vampiro e um elfo. Ele sabe que o vampiro vive na Casa Vermelha do lado esquerdo do bairro. Observe essa família de perto e encontre o vampiro. É este cara aqui. Ele está passando perto do espelho, mas seu reflexo não aparece. Agora, falta o elfo. Ele mora na casa laranja do lado direito do bairro. O detetive Carlos começou a observar essa casa também. Por sorte, ele só avistou 2 pessoas. Mas qual delas é o elfo? Só pode ser este cara. Veja, as orelhas dele são pontudas. Um casal ligou para a polícia. Eles disseram que o filho deles, um estudante de escola particular, não tinha voltado para casa depois das aulas. O problema é que ele sofria de amnésia. A polícia começou a fazer buscas pela cidade. Eles encontraram 3 adolescentes com amnésia que não sabiam o próprio nome nem o nome de seus pais. Mesmo assim, conseguiram descobrir qual deles era o filho do casal. Como será que eles conseguiram? É o jovem do meio. O filho do casal foi à escola de manhã e não voltou, então ele ainda estava usando seu uniforme escolar. O Félix atravessava a fronteira de 2 países todos os dias, andando de bicicleta e com uma mochila enorme nas costas. Os agentes aduaneiros verificavam a mochila dele toda vez, mas não encontravam nada proibido. Mesmo assim, eles tinham certeza de que o Félix estava fazendo alguma coisa ilegal. Eles tinham razão, mas não conseguiam encontrar o que estava errado. O que será que o Félix está contrabandeando? Veja, toda vez que ele passa, está andando em uma bicicleta diferente. Ele contrabandeia bicicletas e bem debaixo do nariz dos agentes. A Adriana voltou para casa. Ela tinha 3 filhos que estavam de castigo e não podiam assistir à televisão. Quando ela colocou a chave na fechadura para abrir a porta, ouviu o barulho da TV ligada. Mas quando entrou, o aparelho já tinha sido desligado. A Sandra estava no jardim. Ela disse que estava refazendo seu canteiro de flores poucas horas antes. A Cássia estava no andar de cima em seu quarto, fazendo a lição de casa. E o Everton estava na garagem tocando violão. Qual deles está mentindo? A Sandra. Ninguém trabalha no jardim usando um vestido. Além do mais, ela está totalmente limpa e não está com nenhuma ferramenta de jardinagem nas mãos.
O Alberto é péssimo em arrumar malas. Sempre que viaja, acaba levando coisas que nunca vai precisar. Hoje, ele está arrumando suas coisas para acampar na floresta. Observe o interior da mala dele e decida o que ele não vai precisar nesta viagem. Veja, tem uma cafeteira elétrica. Não tem eletricidade na floresta, então ele pode deixá-la em casa sem medo. Agora, olhe o que o Alberto está levando para passar um fim de semana na casa de seus pais. Do que ele não precisará? Há 2 toalhas enormes. Tenho absoluta certeza de que os pais dele têm toalhas extras. Ele pode deixá-las em casa. Desta vez, o Alberto vai passar as férias em uma ilha deserta. Ele vai ficar alguns dias lá, tentando sobreviver sozinho. Do que ele não precisará neste passeio? Garoto, não leve este laptop. A bateria dele vai descarregar rapidinho. A Suzy finalmente saiu de férias. Ela estava planejando viajar para o México e morava sozinha, então pediu para sua amiga cuidar das suas plantas e do seu gatinho. A amiga topou e os levou para sua casa. Quando a Suzy voltou, percebeu que alguém tinha ido à sua casa enquanto ela estava fora. Como ela soube disso? Ela mora sozinha. Mas veja, vários pacotes foram entregues quando ela estava fora. E sabe-se lá como, eles estão do lado de dentro da casa e não fora dela. 4. A Geórgia era uma mulher rica e estava se divertindo em um clube. No meio da festa, sentiu alguém roubando seu colar de diamantes de R$1 milhão. Mas a pessoa desapareceu imediatamente. Ela instruiu o segurança a não deixar ninguém sair e chamou a polícia. Quando o detetive chegou, o segurança disse que não deixou ninguém sair, mas viu um homem escapando escondido pela porta dos fundos. O segurança foi preso. Por quê? Veja, há um cadeado enorme na porta dos fundos. Ninguém conseguiria sair por aquela porta, então o cara mentiu. 5. A Bárbara morava com seu filho, o Roberto, que era estudante universitário. Ela trabalhava todos os dias e não sabia que o rapaz estava matando aula. Em uma manhã de dezembro, como sempre, ela saiu para trabalhar. Quando voltou, percebeu que o filho não foi para a faculdade, mas sabia que ele tinha aula naquele dia. Como ela descobriu? Naquela noite, nevou. Quando a Bárbara saiu para o trabalho, o carro do Roberto estava coberto de neve. E, quando voltou, ainda estava. Se o Roberto tivesse ido para a faculdade, teria limpado o carro, ou pelo menos o para-brisa. 6. A Gisele estava caminhando na floresta e, à noite, quis voltar para casa. Havia um caminho que a levaria até lá, mas ela pegou o outro, que levava até a cabana da bruxa, que estava com um neto de hóspede. Eles receberam a garota, mas dessa vez foi ela que inventou um enigma. Se eles não resolvessem, teriam que dar o gato para a Gisele. Tenho 2 colegas gêmeas idênticas. A Inês nasceu em 2003, mas a Beth nasceu em 2004. Como isso é possível? Elas são gêmeas e nasceram na noite de Ano Novo. A Inês nasceu pouco antes da meia-noite e a Beth logo depois da virada. 7. Você sabe dizer qual desses homens tem uma esposa rica? O da esquerda nem mesmo tem aliança, então eu diria que é o da direita. 8. Ok, agora olhe para esses 2. Quem você acha que tem cachorro? É o cara da esquerda. Veja, os sapatos dele estão mastigados. Deve ser arte do cão. 9. A Karen e a Juliette estão indo para a casa de uma amiga para trabalhar em um projeto em grupo. Pelo menos foi o que disseram aos pais. Na verdade, uma delas vai encontrar com um namorado secreto. Sabe dizer qual? É a Karen. Ela está muito arrumada para ir a uma reunião de estudos. E normalmente, ninguém passa batom vermelho para ir fazer um projeto em grupo. 10.
A Amanda passou o verão inteiro no interior, na casa dos avós. Finalmente ela voltou para a cidade e 2 dos seus melhores amigos foram à estação de trem para encontrá-la. Você sabe dizer qual dos caras está secretamente apaixonado por ela? Bem, considerando que o da esquerda tem flores e doces, eu diria que ele provavelmente gosta dela. 11. A Sandra e a Luísa foram mal na prova de história. A mãe delas as colocou de castigo e as fez estudar durante todo o fim de semana. Ela ocasionalmente ia até o quarto para ver como elas estavam. Então ela entrou novamente. Você sabe dizer qual adolescente não estava estudando? É a Sandra, que está segurando o livro de cabeça para baixo. Ela provavelmente o pegou quando viu a mãe entrar e fingiu que estava estudando. 12. Olhe para esses caras fazendo algumas tarefas domésticas. Quem não é muito inteligente? É o da direita. Está chovendo e ele está regando as flores. 13. A Ruth é professora de matemática. Ela recolheu a lição de casa dos alunos, mandou que eles fizessem um teste de computador e começou a dar notas para as tarefas durante a aula. Mas encontrou 2 folhas muito semelhantes e percebeu que um dos alunos copiou o trabalho do outro. Aqui estão os estudantes, o André e o Júlio. Você sabe dizer qual deles copiou? O André. As mãos dele estão cobertas de tinta fresca, o que significa que ele provavelmente acabou de fazer a lição pouco antes da aula. 14. Este é o Rui. Ele voltou para casa à noite após mais um longo turno. Sua esposa ainda estava acordada. O cara a beijou e foi dormir. Ela já estava suspeitando que o marido a estava traindo havia algum tempo, e dessa vez queria saber com certeza, então decidiu verificar os bolsos dele. No dia seguinte, ela disse ao marido que sabia de tudo. Como? Veja, tem um par de chaves no bolso. As dele estão penduradas na parede. Então essas são as da casa de outra pessoa. 15. A Bruna deu uma festa de aniversário e convidou alguns amigos. A Liliana não queria ir. Então, mentiu que a mãe a deixou de castigo para limpar o quarto. A Bruna ficou triste, mas entendeu. Para compensar, no dia seguinte, a Liliana convidou a amiga para ir até sua casa para estudar e assistir a um filme à noite. A Bruna concordou. E, já na casa da Liliana, entendeu que a amiga havia mentido. Como ela soube? O quarto da Liliana ainda está bagunçado. Se ela o tivesse limpado no dia anterior, estaria em ordem. Um policial notou um criminoso saindo de uma janela. O oficial seguiu o criminoso, mas ele estava correndo muito rápido e conseguiu se esconder em uma das casas vizinhas. Ajude o policial a identificar onde o criminoso está escondido. Não há novos vestígios ao redor dessa casa. Ninguém caminha ao redor dela há algum tempo. Tem uma família na segunda casa. Seria impossível para o criminoso se misturar. Então, o criminoso provavelmente está escondido na terceira casa. Olhe para essa casa com muita atenção. Quantos fantasmas você vê? Isso mesmo, 13. A Suzy decidiu fazer uma limpeza enorme em sua casa. Quando seu irmão Tom voltou da academia, ele gritou, saiu correndo de casa e começou a procurar coisas no lixo. A Suzy acidentalmente jogou fora coisas que ele ainda precisava. Ajude o Tom a encontrar esses itens no lixo. Isso mesmo, aqui estão eles. O Jorge e a Vera foram ao mercado de pulgas. Eles estão procurando uma luminária específica e antiga como presente para a avó. Ajude-os a fazer a escolha certa e evitar trapaças. Essa luminária corresponde fielmente à da foto que eles têm. Você consegue encontrar o fantasma nessa cena? Eles
está se escondendo atrás da cortina. Fred pegou um filhote de cachorro e o levou para sua casa, a qual ele compartilha com outras 4 pessoas. 6 meses depois, o Fred saiu pelo fim de semana para visitar seus pais. Quando voltou, o filhote tinha desaparecido. Ele questionou seus colegas de casa. A Lily disse que passou o final de semana inteiro na casa do namorado. O Jack disse que era alérgico a animais e não podia ficar perto deles nem mesmo por 1 hora. O Henrique, que deveria cuidar do filhote, simplesmente não conseguiu encontrar o animal de estimação pela manhã. Quem está mentindo? O Jack. Como ele conviveu com o filhote por 6 meses com sua alergia? Lisa e Mia são 2 irmãs que geralmente passam as férias juntas na praia porque adoram surfar. Mas dessa vez, elas decidiram fazer uma aventura secreta de snowboard nas montanhas logo após o aniversário da Mia. As irmãs não disseram uma palavra à família e amigos. Logo depois que chegaram à estação de esqui, elas desapareceram. A polícia examinou o carro e encontrou alguns presentes para a Mia. Qual é o presente suspeito? O presente da Leia é suspeito. Ninguém sabia que as irmãs iriam para uma estação de esqui. Você consegue ler esta citação? Diz: ou você corre ou o dia corre você. Jean acordou em uma casa assustadora. Uma bruxa má estava fazendo uma poção na cozinha. Ela viu o Tim e disse: aqui está o meu jantar. Sente-se, volto em 1 minuto. O Tim então começou a procurar a saída e encontrou 3 portas, mas há algo perigoso por trás de cada uma delas. Um lobo faminto se esconde atrás da primeira porta, um vampiro malvado está atrás da segunda porta, e o terceiro caminho está coberto de fogo. Ajude o Tim a escapar com segurança. Ele precisa pegar o alho e atravessar pela segunda porta. O alho vai espantar o vampiro. A Júlia e a Cristina estavam correndo na rua. De repente, um táxi passou e jogou água de uma poça lamacenta nas duas. Elas decidiram encerrar a corrida por hoje, se despediram e foram lavar a roupa. Olhe atentamente para a foto. Você consegue identificar qual delas é rica? A Júlia é rica, suas roupas dizem Prada, enquanto as roupas da Cristina dizem Brada. Você consegue ver algum número nessa imagem? É 217. Conseguiu? O José organizou uma festa de aniversário para seu irmão, mas quando foi à cozinha pegar o bolo, viu um bilhete assustador na geladeira que dizia: há um fantasma na sua festa. O José correu para a sala de estar para verificar os convidados. Você pode ajudá-lo a identificar o fantasma? Essa mulher aqui não está com os pés apoiados no chão. Você consegue ler isso? Diz Matrix. A Jane acordou em um laboratório assustador. Um cientista maluco disse: vou deixá-la ir se você fizer a escolha certa. Ele mostrou 3 portas. No entanto, cada porta escondia um perigo. Atrás da primeira havia gás venenoso que a deixaria inconsciente em 5 segundos. A segunda porta escondia um ácido que queima tudo em 5 segundos. E a terceira porta escondia uma poça com água infectada com um vírus perigoso. Qual porta a Jane deve escolher? A terceira, ela pode atravessar a poça de salto alto sem tocar na água. Olhe para estas pessoas. Você consegue colocar uma maçã de tal maneira que todas as pessoas, exceto uma, possam vê-la? Onde você coloca a maçã? Você vê algum lugar secreto na sala? 10 segundos para descobrir. Não é preciso procurar lugares secretos para cumprir a condição. Basta colocar a maçã na cabeça de alguém. Vamos fazer um curto teste de personalidade. Você consegue ver algum elemento estranho nessa imagem?
você notou primeiro? A. Um boneco de neve segurando uma caneca com uma bebida quente na mão. B. Um esquiador usando uma fantasia e máscara de mergulhador. C. Um pavão escondido nas árvores cobertas de neve ao fundo. Se sua escolha é A, você provavelmente é uma pessoa muito prática. Tem o talento de criar um ambiente aconchegante e bonito para seus amigos e familiares. Se escolheu B, é inteligente e espirituoso. Você sabe como investir seu dinheiro e tempo com sabedoria e se dedicar a coisas realmente importantes. E se você viu o pavão, provavelmente se sente atraído pelo misticismo e pela arte. Você tem muita imaginação e um talento incomum para ver detalhes que outras pessoas não veem. Preste atenção aos pequenos detalhes. O que não está certo aqui? O ônibus escolar não tem porta. Tem alguma coisa errada nesta imagem. O que é? Veja o relógio. No inverno, o pôr do sol não pode acontecer nesse horário. A Gisele estava passeando pela floresta e se perdeu. Mas, como sempre, encontrou a casa da bruxa e entrou para pedir ajuda. A bruxa e o gato tinham um convidado. O neto dela foi lhes fazer uma visita. Ele já tinha ouvido falar da Gisele e sobre sua habilidade em resolver enigmas. Então, também propôs um para a garota. Ele pegou uma camiseta e a cortou, fazendo 2 furos. A pergunta é, quantos furos a camiseta tem agora? Oito. Com os 2 cortados de um lado para o outro. Há 2 de cada lado. 4 no total. Além deles, há 2 para braços, um para a cabeça e outro na base da camiseta. Todos os dias, a Kátia come uma maçã no caminho para o trabalho. Um dia, a garota viu uma mulher vendendo flores. A florista entregou um buquê para um homem e disse: sanduíche de atum. No dia seguinte, ela falou: iogurte, para outra pessoa. E no terceiro dia, a palavra foi: ovos. A Kátia ficou curiosa e se aproximou da mulher para comprar algumas flores. A florista disse: maçã. Qual era a estranha habilidade dela? A mulher sempre sabia a última coisa que seu cliente havia comido. O Sérgio estava afim de uma garota novata da sua sala. Finalmente, ele criou coragem e a chamou para sair. Para impressioná-la, disse que havia participado de um programa de treinamento secreto e que havia visitado a Lua. E tinha até uma foto. A jovem olhou para a foto, mas não acreditou no Sérgio. Por quê? Na foto, ele está em pé sobre a superfície da Lua. E mesmo assim, tem outra Lua no plano de fundo, o que é impossível. O Sérgio pode até ser bom no Photoshop, mas não prestou atenção nos detalhes. Uma senhora idosa, rica e muito conhecida, a Estela, vivia sozinha há muitos anos. E tinha uma mania interessante. Toda vez que alguém tocava a campainha, ela não abria a porta sem antes vestir seu casaco e chapéu. Por que será, hein? Ela não sabia quem estava do outro lado da porta. Se gostasse da pessoa, dizia que tinha acabado de chegar e a convidava para entrar. Se fosse alguém com quem ela não queria falar, dizia que estava de saída. A Jordana adorava música, então colocou sua filha Giovana em uma escola de música. A mulher fazia a menina tocar todo santo dia. Uma vez, a mulher precisou fazer uma viagem de negócios e ficaria fora de casa por 2 semanas. Então, pediu à filha para praticar todos os dias e a menina concordou. Quando a Jordana voltou, 2 semanas depois, percebeu que a garota não havia cumprido o prometido. Como ela soube disso? O piano está cheio de poeira, o que significa que fazia um bom tempo que a garota não o abria. Um grupo de ETs de outra galáxia descobriu o planeta Terra e resolveu estudar as pessoas. 4 deles se transformaram em humanos e vieram para o nosso planeta para explorar. Mas os alienígenas não conseguiram se passar por humanos. Observe estas imagens e tente encontrar um alienígena. Aqui está a primeira imagem. Você consegue ver alguma coisa estranha?
A pele deste cara é azul. Ele só pode ser de outro mundo. Esta aqui é mais difícil. Você consegue ver o humano falso? É inverno e está frio pra caramba, mas este cara está apenas com bermudas. Essa capacidade de tolerar temperaturas extremamente frias não é humana. E nesta aqui? Preste atenção no que este cara está comendo. Não parece ser comida para humanos. Ok, e aqui, o que não está certo? Você percebeu que este homem tem 6 dedos? Aposto que é ele. A Laura tem 3 filhas e não as deixa sair depois das 8 da noite. A mulher estava trabalhando quando sua vizinha ligou e disse que tinha visto uma das meninas no shopping. A Laura ligou imediatamente para cada uma delas. A Bia disse que estava jogando badminton lá fora. A Nicole falou que estava estudando com os amigos por videochamada. E a Ana afirmou que estava jogando no computador. Quem está mentindo? A Bia. Não dá para jogar badminton sozinha. E como suas irmãs estavam ocupadas, não poderiam estar jogando com ela. Tem uma amiga, a Ana. A mãe dela é a pessoa mais excêntrica que conheço. Ela tem cabelo verde, usa saias com calças e tem um guaxinim de estimação. E tem 3 filhas. A mais velha se chama Quarta-feira e a do meio se chama Quinta-feira. Qual é o nome da filha caçula dela? Bem, ela é a mãe da Ana. Então, sua terceira filha se chama Ana. No primeiro dia de aula na faculdade, a Rúbia sumiu. Um detetive tinha 3 suspeitos. A Carolina, que era diretora da escola, o Roberto, o zelador, e a Cássia, a menina amiga da Rúbia. A Carolina falou que precisava fazer seu relatório semestral e que, por isso, não tinha saído de sua sala. O Roberto disse que nem tinha visto a Rúbia e a Cássia garantiu que tinha passado o dia todo com a Rúbia na faculdade, mas que depois a amiga foi para casa. Qual dos suspeitos está mentindo? Só pode ser a diretora, a Carolina. Era o primeiro dia de aula, então como ela poderia fazer um relatório semestral? O Mauro foi visitar sua avó, que morava em uma parte diferente do bairro dele. Enquanto ele estava na casa dela, sua bicicleta foi roubada. O cara ligou para a polícia e disse que sua bike havia sido roubada pelo Jonas, um vizinho de sua avó que sempre estava discutindo com ele. Pouco depois, o Mauro bateu a porta dele acompanhado de um detetive. O policial perguntou se o homem havia roubado a bicicleta. O Jonas negou ter feito isso e falou que havia acabado de pintar a cerca de sua casa. O detetive acreditou nele. Por quê? A história parecia verdadeira. Havia tinta fresca sobre a grama perto da cerca, o que prova que o Jonas estava mesmo trabalhando naquilo. Quando a Kátia voltou para casa, depois de levar seu cãozinho para passear, viu que alguém havia roubado sua pulseira preferida que estava em seu quarto. A irmã dela, a Bela, também gostava da joia. Então a Kátia a procurou para perguntar se havia pegado o acessório. Na saída do banheiro, a irmã disse que não havia pegado a pulseira e ainda acrescentou que estava no banho durante aquele período e nem teve tempo de entrar no quarto da Kátia. A jovem resolveu dar uma olhadinha no banheiro e percebeu que a Bela estava mentindo sobre ter tomado banho. Como ela percebeu isso? Se a Bela tivesse mesmo tomado banho, o espelho do banheiro estaria embaçado. Mas veja, está completamente limpo. A mulher mais rica da cidade, a Andresa, foi ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ela estava sentada no melhor lugar na primeira fileira. No meio da partida, deu falta de seu colar de diamantes. Por sorte, um detetive que estava sentado bem ao lado dela começou a observar as pessoas ao redor e viu que uma delas estava agindo de forma suspeita. De quem será que ele suspeitou? Veja, tem um cara no banco vestido de jogador com o número 7 estampado na camisa. Mas, como você pode ver, o número 7 já está em campo. Ele certamente é o ladrão, só que disfarçado.
A Elvira estava morando com o namorado, mas não queria contar a novidade para os pais ainda, então guardou o segredo. Um dia, a mãe veio de outra cidade para visitá-la. O namorado da Elvira estava viajando a trabalho no dia, então ela resolveu fingir que morava sozinha. Mas sabe como é mãe, né? Ela acabou descobrindo que a filha estava namorando alguém. O que a fez chegar a essa conclusão? Há 2 escovas de dente no banheiro. Uma delas provavelmente pertence a outra pessoa. A Alice e a Daiane trabalham em um abrigo de animais nos fins de semana. A Alice leva os cães para passear e a Daiane alimenta os gatos. Quem está fazendo alguma coisa errada? A Daiane. Ela está dando ração de cachorro para os gatos. A Sofia e a Ellen resolveram dar uma volta no parque durante o horário de almoço. A Sofia está conversando com o irmão no celular e a Ellen está comendo frutinhas de um arbusto. Qual delas é desatenta? A Ellen tem uma placa alertando que as frutinhas são tóxicas. Uma família está trabalhando no quintal de casa. O João está aparando a grama e o Cássio está aguando as flores. Qual deles está fazendo alguma coisa errada? O João. Parece que a máquina dele não está funcionando direito, pois a grama não está sendo cortada. A Tati acordou em um hospital. 2 homens chegaram para visitá-la e afirmaram ser médicos dela. Mas qual deles é o verdadeiro? Veja, no crachá deste homem está escrito Olivia. Ou seja, o médico verdadeiro é o outro, que está à direita. E o que está à esquerda certamente roubou o uniforme de outra pessoa. 2 estudantes, a Elsa e a Ana, estão passando a tarde no parque. A Elsa está fazendo um lanche sentada na grama, enquanto a Ana está lendo sentada sobre um banco. Qual delas é super desatenta? A Ana. A placa está alertando que a tinta do banco ainda não secou. A Eva foi a uma cafeteria para fazer um lanche e se deparou com a filha, a Samara, sentada em uma das mesas. Ela se aproximou e perguntou por que a menina não estava na escola. A Samara disse que a última aula dela havia terminado um pouco mais cedo e que havia chegado ali alguns minutos antes para comprar um café gelado. E prometeu que iria embora em 5 minutos. Mesmo assim, a mãe não acreditou e colocou a garota de castigo por ter matado aula. Por quê? O gelo do café da Samara já havia derretido. Isso significa que já fazia um tempão que ela estava ali. A Gisele foi a um restaurante com seu noivo, o Marcos. Logo depois que terminaram a deliciosa refeição, ele se sentiu mal. A garota chamou a ambulância e a polícia. O detetive interrogou os funcionários do restaurante. A garçonete disse que não havia tocado na comida. Ela apenas anotou o pedido e passou para o chefe. A lavadora de pratos falou que sempre lavava bem os pratos com sabão de alta qualidade. O chefe afirmou que preparou a refeição de acordo com o pedido. Quem está mentindo? O chefe. Dê uma olhada no armário e na tatuagem dele. Ele é o ex-namorado da Gisele e envenenou Marcos por ciúme. O William trabalhava em uma cafeteria. Um dia, sua esposa Diana foi visitá-lo. Qual destas clientes é ela? O William é casado com a mulher da direita. Eles têm tatuagens semelhantes no pescoço. As outras garotas são clientes aleatórias, que por acaso têm um nome parecido. O Gabriel e sua filha Maria foram dar uma caminhada depois de passarem 1 ano separados. Olhe atentamente para essas 6 pessoas. Qual dupla é formada por pai e filha? Você está certo. O cientista maluco Fred acidentalmente ressuscitou uma múmia, que escapou do museu. Seguindo sua criação, o cara correu para o parque. Olhe para esta imagem. Você pode ajudar Fred a encontrar a fugitiva?
está ali, atrás da barraca de sorvete. O Jorge sonha em ter um relacionamento, então ele baixou um aplicativo de namoro. 3 garotas chamaram sua atenção. A Lilian é uma artista que adora cozinhar e viajar. Ela tem um gato fofo. A Jane é professora de yoga e entusiasta vegana. Ela tem medo de altura e adora filmes antigos. A Nancy é professora. Ela adora ler e dançar e muitas vezes faz caminhadas com os amigos. Qual perfil é falso? É o da Jane. Se ela tem medo de altura, por que está sentada no telhado em uma de suas fotos? A Lisa suspeitou que seu marido Daniel estava mentindo para ela e decidiu segui-lo. Em vez de encontrar com amigos, o cara passou a noite em um restaurante com uma mulher misteriosa. A Lisa não conseguiu ver o rosto dela, só uma faixa roxa e o cabelo ruivo. Quando o cara saiu, a Lisa entrou no restaurante. Ela queria falar com a mulher, mas viu 3 garotas com faixas de cabelo idênticas. Qual delas jantou com o Daniel? Esta moça. O laço estava no lado direito da cabeça dela e o cabelo não estava preso. O Estevan recebeu uma mensagem anônima que dizia que alguns caras planejavam roubar sua casa durante sua festa de aniversário. Olhe para os convidados. Quem é o ladrão? É a mulher à esquerda. Dê uma olhada nos ouvidos dela. Ela tem AirPods e está falando com alguém. Além disso, está usando uma peruca. Veja esses vikings fortões. Você consegue ver algo suspeito? Este grandalhão está usando tênis. Esses calçados são de uma época diferente. Você consegue identificar um alienígena entre os clientes deste café? O ET está escondido na bolsa desta mulher. A Eva chegou na fazenda da avó e imediatamente avistou algo muito estranho do lado de fora. Você consegue descobrir o que há de errado aqui? Olhe para as manchas no corpo da vaca. São borboletas. O Tomás e a Clara vinham planejando o casamento deles havia anos, pois queriam que tudo fosse perfeito. Finalmente o sonho se tornou realidade e eles se casaram, mas algo não está certo nesta imagem. O que é? Olhe para o bolo. É para uma festa de aniversário, não para o casamento. A Olivia saiu do supermercado, mas voltou 1 minuto depois, pois havia esquecido a carteira. Infelizmente, o acessório já havia desaparecido. A polícia chegou e interrogou 3 suspeitos. A Sylvia, a caixa, diz que não viu a carteira depois que a Olivia pagou. Brennan, um piloto, falou que não viu a carteira, pois deixou os óculos em casa. E a Gal, a gerente, afirmou que estava em outra parte da loja e não notou nada suspeito. Quem roubou a carteira? Foi o Breno. Ele não parece ver muito sem os óculos, portanto não pode ser piloto. Mas por que o cara mentiria sobre isso? O Pedro entrou com a mãe em uma loja de animais para escolher um cachorro, mas ele percebeu algo muito estranho imediatamente. Você consegue identificar o que há de errado aqui? Tem um pavão sentado em uma das gaiolas.